A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, vaso e vaza do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar que apesar das minhas fraquezas, amém? Nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, que está lá em Gênesis 22, a partir do verso 6, que diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Será que foi fácil para Abraão? E eu pergunto, está sendo fácil para você ser provado na sua fraqueza? Será que Abraão desejava fazer aquilo com o filho dele? Será que para Abraão não seria, em seu pensamento, poupar a vida do filho dele? Será que não seria assim também na nossa vida, muitas das vezes? Com aquilo que Deus nos pede, com aquilo que Deus exige de nós, mas não porque Ele quer para Ele, mas porque Ele quer provar em nós o nosso nível de fidelidade, o nosso nível de obediência. Então eu creio que foi difícil para Abraão, assim como eu creio que pode estar sendo difícil para você nesse momento. Pode estar sendo uma prova a qual você acha que não vai suportar, que não vai conseguir. Mas aquilo que Deus está te pedindo hoje não é para te matar, não é para te impedir, não é para te paralisar. É porque Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Nós vamos continuar aqui no verso 10. Diz assim: E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Deus levou Abraão ao seu limite, ao limite da sua vontade, ao limite do seu desejo, ao limite daquilo que poderia, a sua vontade fazer ou não fazer. Mas Abraão decidiu fazer. Ele já estava ali prestes a tomar uma decisão, a qual seria tirar a vida do seu filho, com suas próprias mãos. Mas Deus viu ali o seu nível de obediência, viu o seu nível de fidelidade e o impediu. Nós vamos ver no verso 13, que diz assim: Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe um holocausto em lugar de seu filho. Creio que Abraão amava o seu filho, ele não queria perdê-lo, mas ele foi muito mais obediente do que egoísta. Ele foi muito mais fiel do que insensato e obedeceu. Ele simplesmente obedeceu à vontade de Deus. Deus sempre vai usar para te provar aquilo que você já tem. Ele não vai te pedir algo impossível. Ele não vai te pedir algo ao qual você não possa oferecer. Deus vai te pedir o que você já tem dentro de casa, o que você já tem dentro de você. Nós vamos enxergar isso em 2 Reis 5, a partir do verso 1, que diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Nós estamos falando aqui de um comandante de exército, um homem que estava à frente de outros homens e era ali muito respeitado. Mas a palavra diz que ele estava leproso. Às vezes, a lepra é uma ferida que causa dor. Agora você imagina um homem desse, a qual teria que vestir seu uniforme todos os dias, e naquela época nós sabemos e buscamos aqui também que não eram roupas tão
confortáveis, como é hoje. Todos os dias ele se vestia e provavelmente sentia muita dor. Mas permaneceu ali, perseverando. E dentro da sua casa tinha solução. Dentro da sua casa tinha uma menina que deu uma direção para ele. E é dentro da sua casa que vai ter a direção de Deus para a sua vida. A direção de Deus para resolver os seus problemas. A direção de Deus para arrancar essa dor de você. A direção de Deus para remover a lepra. Agora, cabe a você decidir ouvir ou não, prestar atenção ou não. Porque para Naamã foi usada uma menina que veio como prisioneira lá de Israel. Mas dentro da sua casa pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser a sua esposa, pode ser qualquer um. Mas precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para nós. E seguiu Naamã em busca desse milagre, em busca dessa cura. Assim será também conosco. No caso de Naamã, ele foi em busca, de talvez apenas ali uma imposição de mão. Mas olha só. Agora, 2 Reis 5:13 diz assim: Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Amém? Aqui nós temos uma palavra muito mais profunda do que a gente possa imaginar, que é: vigia com aquele que está do teu lado, vigia com aquele que está andando contigo, porque Naamã, em seu primeiro momento, escolheu não mergulhar, escolheu não cumprir aquilo que o profeta tinha lhe ordenado, mas aqueles que estavam ao seu derredor desejavam que ele fosse curado, desejavam que ele fosse purificado. Então, se ele tem ali pessoas, naquele momento, orgulhosas, que pela primeira vez ele foi orgulhoso, não desejou adentrar, não desejou mergulhar naquele rio porque achou um rio sujo e ele na sua cidade tinha rios muito melhores, então ele foi orgulhoso. Mas se seus servos também tivessem sido orgulhosos e dado ênfase, naquilo que ele já tinha declarado, ele não receberia aquilo que Deus tinha para ele. Ele não receberia a cura que Deus tinha para ele. Amém? Que Deus venha curar as suas feridas, mas que você também venha entender que é preciso mergulhar aonde Deus mandar, não aonde você acha que é mais bonito, que a água é mais cristalina, ou que você quer, simplesmente. Amém? Aqui nós falamos de 2 passagens, a qual ambos foram fortes, pelo menos mais fortes que as suas fraquezas. Agora nós vamos falar de algo que mostra o contrário, que está em Marcos 10:17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem não deseja ter uma vida eterna? Quem não deseja ter uma vida com Jesus? Todos nós, eu creio que desejam estar com Jesus, num lugar onde não há dor, não há sofrimento. Nós louvaremos todo o tempo, adoraremos todo o tempo. Só um lugar de bênçãos, lugar de alegria, paz. Então, quem não deseja um lugar desse?
E Jesus fala para ele o que ele precisa para alcançar este lugar. Em Marcos 20, ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ele responde isso após Jesus dizer para ele os mandamentos a qual ele teria que cumprir, tudo aquilo que ele teria que fazer. Jesus está mostrando para ele como alcançar essa vida eterna. E o homem prontamente diz: já tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Assim Deus também conhecia o coração daquele homem. E Deus, sabendo do coração dele, conhecendo o coração dele, fala o seguinte. Jesus fala para ele, no verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Está disposto a ter uma vida eterna? A ter um tesouro no céu? Este homem, se nós continuarmos lendo, você vai ver que ele decidiu não vender tudo, não doar tudo. Aonde estão as nossas fraquezas? Nessas passagens nós identificamos que a fraqueza de Abraão era Isaac. Aonde está a sua fraqueza? Através dessa palavra, dessas 3 palavras, nós podemos identificar que Deus ele vai sempre nos provar nas nossas fraquezas. E onde é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? A fraqueza de Abraão era Isaac. Mas apesar da sua fraqueza, ele escolheu obedecer. Ele escolheu ser fiel a Deus. E levou Isaac até o local de sacrifício. E Deus o tornou pai de multidão. A fraqueza de Naamã era o orgulho. Mas apesar da sua fraqueza, ele mergulhou e recebeu a cura. Ficou como pele de menino. E a fraqueza daquele homem era o dinheiro. E o que aprendemos com isso é que quando escolhemos não obedecer, nem o nosso nome é mencionado. Quando decidimos não ser fiel à palavra de Deus para a nossa vida, a nossa história acaba ali. Não sabemos o que aconteceu com ele. Não sabemos qual destino ele tomou. Mas nós sabemos o que aconteceu com Abraão. Nós sabemos o que aconteceu com Naamã. Mas e com aquele homem? As nossas fraquezas nunca podem ser maior do que a nossa vontade de servir a Deus. Nossa fraqueza nunca pode ser maior do que a nossa vontade de obedecer aquilo que Deus mandou nós fazermos. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje de obedecer à vontade de Deus. Eu não sei o que te impede hoje de fazer aquilo que Deus te pediu para fazer. Eu não sei se é preciso hoje você entregar algo que Deus já havia te prometido. Eu não sei se hoje você tem que mergulhar mais profundo em um ambiente ao qual você talvez tenha medo. Eu não sei se hoje Deus vai te pedir aquilo onde está o teu coração. Mas eu creio que se você entregar, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para você, Deus tem o melhor para todos nós. Que as nossas fraquezas, elas venham ser provadas e nós venhamos vencer em Cristo Jesus. Amém? Eu oro para que Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, abençoe as nossas famílias. Oro para que Deus abençoe a Israel, abençoe o Brasil, abençoe as nações, abençoe os governantes de cada nação. Em nome do Senhor Jesus, Ele seja sempre louvado e glorificado, porque toda a honra e glória é dele. Amém? Shalom Adonai. Ô glória!